Ok, eu hoje vou falar sobre o temor do Senhor. A semana passada, para quem não esteve cá, eu falei sobre um versículo. A base é de 2 Timóteo 1,6, que o apóstolo Paulo diz: Timóteo, desperta o dom que há em ti. E eu estava a falar que muitas vezes o dom não é desperto porque nós não fazemos o que Deus quer. E uma das formas de despertar o dom que há em nós é ganhar almas. É amar os perdidos. Amar os perdidos. Amar os perdidos. Eu sei que nós temos uma cultura de igreja e amar os perdidos. Nós temos que amar os perdidos e levar os perdidos à salvação. Amém? Senão o dom não é desperto em nós. Senão o dom é para uso interno, mas fica como que numa letargia. Não cresce, não avança, não explode, não age. Parece que ficamos aqui, não é? Assim numa letargia. Então, para que o dom que há em nós possa romper, é necessário amar os perdidos. Amém? É necessário... Até esta semana aconteceu-me duas coisas e eu disse: epá, Deus, eu às vezes sou mesmo totó. Né? O que é que aconteceu? Eu conheço um senhor que tem um cancro, um cancro há muito tempo. E há um ano atrás eu estive com ele e inteirei-me da situação dele, mas nunca lhe falei de Jesus. Esta semana passei com o carro, parei o carro e fui falar com ele. Disse: então, São Manuel, como é que está? Olha, quinta-feira fui fazer quimioterapia outra vez. E eu na rua, e depois o Espírito Santo disse: ora por ele, ora por ele. E ele já estava um pouco inchado da quimioterapia. Eu amo muito aquele homem era muito amigo do meu pai, era um grande amigo do meu pai. E eu não orei por ele, Ontem aconteceu uma coisa insólita. Estava aqui no Continente à noite e veio um rapaz ter comigo, e quem conhece a equipe do Benfica de 1985 sabe isto. Vem ter comigo, aperta-me a mão e diz: eu conheço-te. Eu disse: mas eu não estou... Eu sou o Jorge Silva. Lembram-se do Jorge Silva? O irmão do Zé Luís, do Benfica, daquela célebre equipe, do Carlos Manuel, do Diamantino. Ele veio-me cumprimentar. E eu saio e ficámos ali um bocado a falar. E a Vera disse: mas quem é ele? Eu disse: ele é o Jorge Silva. Ele tem 60 e poucos anos agora, do tempo do Chalana, lembram-se? E eu disse assim: mas quem é ele? Eu disse: este rapaz é o Jorge Silva, que era da equipe do Benfica. Ele ficou ali à espera. Eu assim: podia ter falado de Jesus e não falei. Não é? Podia, e nós perdemos estas oportunidades. Não é? E o dom depois não é desperto em nós. Então eu quero ler aqui o temor do Senhor, porque se salvar almas, escute bem, nós andamos aqui na igreja, no culto do domingo, mas o propósito para a nossa vida é salvar almas. E se salvar almas desperta amar os perdidos, desperta o dom que há em nós, o temor do Senhor também é uma forma de despertar o dom que há em nós. Amém? Eu vou ler aqui Eclesiastes 12:13, diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, o fim é, agora escute, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo o homem. Temer ao Senhor é o dever de todo o homem. Então escuta uma coisa: eu não sou responsável por si. A igreja não é responsável por si. Deus não é responsável se você o teme ou não. Cada um de nós é responsabilizado, é intencional. Cada um de nós é responsável por temer o Senhor. E sabe que a Bíblia diz que o Senhor nos ensina a temê-lo? Então cada um de nós é responsável por decidir se quer aprender a temer o Senhor ou não. Então há aqui um princípio que respeita a nossa intencionalidade e a nossa vontade e ao nosso propósito. Será que eu quero temer o Senhor? Eu não posso dizer assim: eu não temo o Senhor porque a Tânia é culpada. Eu não posso dizer assim: hoje vou implicar contigo. Eu não posso temer o Senhor porque a igreja não me diz para temer o Senhor. Não, temor ao Senhor, até que a Bíblia diz, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Então temer ao Senhor é um princípio que desperta em nós uma paixão, que acende em nós de novo o dom que há em nós. Sabe, a Bíblia diz lá, 2 Timóteo 1,16, salvo erro, 1,6, diz o seguinte: desperta o dom que há em ti. E a palavra despertar é reaviva, volta a fazer de novo o dom, anima o dom, dá vida ao dom, volta a acender o dom, reacende o fogo do dom, reacende a paixão do dom que Deus colocou em ti. Para reacender o dom, escute, todos nós temos um dom, pelo menos um.
Todos nós temos um dom que Deus colocou no nosso coração através do Espírito Santo. Todos têm um dom. Como é que eu vou... O dom que está adormecido, dom que está numa letargia, dom que não é desenvolvido, dom que está ali parece que apagado. Como é que você vai desenvolver o dom? Não é? Tem que pôr combustível no dom. Você tem um dom. E todos nós temos dons maravilhosos, porque são do Espírito Santo. Como é que você vai estar apaixonado por esse dom? Ou viver uma paixão com esse dom novamente? Você tem que pôr combustível, e combustível, e combustível no dom. Um dos combustíveis é amar a santidade. Outro dos combustíveis é amar a generosidade. Outro dos combustíveis é amar o Espírito Santo. Outro dos combustíveis é amar as almas perdidas. Mas um dos combustíveis é ter uma paixão pelo temor ao Senhor. Temor ao Senhor. E sabe uma coisa? Nós ouvimos falar de tanta misericórdia. E nós sabemos que Deus é misericordioso. E nós parece que apanhamos uma overdose de misericórdia. E Deus é misericordioso, e Deus é misericordioso, e Deus é misericordioso. E nós sabemos isso. E alguém peca e nós, Deus é misericordioso. É verdade. Mas Deus também requer o temor a Ele. Deus quer que nós o temamos. Você deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Amém? Deus quer, porque temer a Deus é uma forma de acender o fogo do dom que há em nós. É combustível. Amém? Se o João não mudasse o curso da vida, provavelmente não tinha este sucesso com Deus. Não é? Porque o que é temer ao Senhor? Eu vou falar de temer ao Senhor de forma saudável. É interessante que 1 de João, salvo erro 4, diz que o verdadeiro amor, o perfeito amor, lança fora todo o medo. Então dá a ideia que Deus não quer que nós tenhamos medo nenhum. Então parece um paradoxo. Como é que Deus não quer que nós tenhamos medo e depois diz, teme o Senhor? Tens que temer o Senhor. Tens que temer. Porque Deus sabe que o temor traz uma condição para que nós evitemos de maltratar o poder de Deus, de maltratar a Deus, de tratar mal as coisas divinas. Porque de facto há misericórdia, mas se nós tratarmos mal as coisas divinas, temos consequências negativas daquilo que fazemos. Amém? Se nós tratarmos mal o poder de Deus, nós temos consequências das coisas que fazemos errado. Então se eu quero reacender o dom que há em mim, se eu quero viver de forma ardente esse dom, eu tenho que temer ao Senhor. Diga lá, temor ao Senhor. Amém. E é um dever aqui, Eclesiastes diz que temer ao Senhor é um dever de cada um de nós. Não é? Ninguém tem responsabilidade por mim. Não é? Eu não posso dizer, eu não temi ao Senhor porque vocês tiveram a culpa, não me falaram disso. Não, temer ao Senhor é uma decisão individual de cada um. E temer ao Senhor traz benefícios. Amém? Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. É interessante uma coisa. Durante 300 vezes, diga lá, 300 vezes, Deus fala na palavra para nós temermos ao Senhor. Quantas vezes? 300 vezes. A Bíblia fala 300 vezes sobre temer o Senhor, temer ao Senhor, temer ao Senhor. 300 vezes. Vejam quão importante é temer ao Senhor. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Temer ao Senhor. Salmo 31 diz o seguinte. E agora o Salmo 31 expressa alguns benefícios de temer ao Senhor. Salmo 31, 19 a 21, diz: Oh, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem. Então, quem teme ao Senhor encontra um lugar na sua bondade, a qual operaste para aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás. Quem teme ao Senhor é guardado pelo Senhor. Tu os esconderás no secreto da tua presença. Quem teme ao Senhor conhece a sua presença. Dos desaforos dos homens, encobri-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Agora escute, diga lá, temer ao Senhor. Acender o dom que há em mim. Temendo ao Senhor. Amém? Eu vou falar de princípios, não vou ler a Bíblia agora para não gastar muito tempo, de benefícios que há em temer ao Senhor. Quem teme ao Senhor, diz a Bíblia, é grandemente abençoado. Diga lá, grandemente abençoado.
Amém? Quem teme ao Senhor encontra ajuda e força e um escudo no dia da sua angústia, diz a Bíblia. Amém? Diga lá, quem teme ao Senhor encontra força, ajuda e um escudo no dia da sua angústia. A Bíblia diz que quem teme ao Senhor encontra confiança. Diga lá, quem teme ao Senhor encontra confiança. Diga comigo, quem teme ao Senhor encontra um lugar de refúgio. Quem teme ao Senhor encontra uma fonte de vida. Quem teme ao Senhor, e eu gosto desta particularmente, quem teme ao Senhor encontra riqueza, honra e vida. Então diga comigo, quem teme ao Senhor encontra estes benefícios todos. Amém? Daí mudar o nosso caminho, como o João disse que fez, para poder temer ao Senhor, encontra benefícios. Amém? Diga lá, quem teme ao Senhor encontra riquezas, honra e vida. Encontra um lugar de refúgio, segurança. Amém? Encontra um escudo, uma força e uma ajuda no dia da angústia. Amém? Então o Senhor tem prazer naqueles que temem a si, ao Senhor. Amém? E é uma coisa interessante. Houve um grande teólogo, vários teólogos, mas um deles diz o seguinte: quem teme ao Senhor não tema mais coisa alguma. Amém? Quem teme, 2 ou 3 teólogos famosos disseram: quem teme ao Senhor não teme a mais coisa alguma. Então se você teme ao Senhor, não tem que ter medo de nada. Amém? Eu por acaso hoje quando estava a orar tive uma percepção estranha. Isto pode não fazer sentido para si, mas eu tive uma percepção estranha sobre o que está a acontecer no mundo. Tive uma percepção estranha. E tive uma percepção que alguma coisa negativa vai acontecer. Alguma coisa não em termos de vírus, mas alguma coisa em termos de escassez de bens. Não é? Há pessoas que vão querer comprar e não vão ter. Há pessoas que vão querer ir ao supermercado e os supermercados vão estar vazios. Não levem isto muito a sério. É apenas uma percepção que eu tenho. Há pessoas que vão querer comprar alguma coisa e prateleiras dos supermercados vão estar vazios. Isto é uma percepção que eu tenho e também tenho uma percepção acerca da igreja evangélica. Muitos vão ficar divididos entre muita coisa. Isso é a percepção que eu tive hoje de manhã. Então, no meio da angústia, no meio do sofrimento, no meio da escassez, nós temos um lugar de segurança se nós temermos ao Senhor. Nós temos um lugar de riqueza se nós temermos ao Senhor. Nós temos um lugar de vida se nós temermos ao Senhor. Nós temos um lugar de honra se nós temermos ao Senhor. E o que é o temor saudável? A Bíblia fala que nós devemos temer ao Senhor de forma saudável. Quando nós não tememos ao Senhor, o poder diminui. Quando nós não tememos ao Senhor, a ação do Espírito Santo diminui. Quando nós não tememos ao Senhor, a unção diminui. Quando nós não tememos ao Senhor, os benefícios para os quais que estão guardados por nós não conseguimos aceder a eles quando nós não tememos ao Senhor. E a Bíblia fala, temer ao Senhor não é ter um medo horroroso. Temer ao Senhor é perceber uma coisa. Porque é que Deus nos indica para temermos a Ele? Porque Deus sabe que se nós falharmos no cumprimento das coisas espirituais, há consequências negativas graves para a nossa vida. Então o temor ao Senhor é aquilo que evita que nós maltratemos as coisas divinas, que não demos honra de vida às coisas divinas. Então Deus põe ali o temor para que nós possamos ser condicionados de tal forma que nós não tratemos mal as coisas de Deus. Porque Deus sabe, no dia em que nós tratarmos mal as suas coisas, nós diminuímos a unção, diminuímos a ação do Espírito Santo, diminuímos o seu poder, diminuímos os benefícios de Deus na nossa vida. E Deus quer manter isso em nós. Amém? Daí ele dizer, teme ao Senhor, não é? Eu quero ler 1 de Pedro 1, porque aqui fala acerca da forma de temermos ao Senhor. Diz para nós sermos santos. Primeira de Pedro 1,15 diz o seguinte: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Isto é temer ao Senhor. Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Isto é temer ao Senhor. Se invocais por Pai aquele que sem acessão de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabe, eu estava a estudar este texto, quando Pedro diz, sede santos, temei ao Senhor. Há alguém que escreveu isto sobre o original deste texto.
A minha vida deve agradar ao Senhor até nestes pequenos pormenores. Passo o pleonasmo. Quais pormenores? Quando eu me sento na mesa, eu devo temer ao Senhor. Quando eu me levanto da mesa, eu devo temer ao Senhor. Tudo o que eu faça, eu devo temer ao Senhor. Se eu estou numa conversa convosco, eu devo temer ao Senhor. Se eu estou a cantar no louvor, eu devo temer ao Senhor. Se eu estou a corrigir as minhas netas agora, aos meus filhos, eu devo temer ao Senhor. Em qualquer circunstância, o temor do Senhor deve estar presente na minha ação, na minha conversa, no meu pensamento. Se eu não quero ter consequências negativas, eu devo temer ao Senhor. Amém? Se eu quero viver coisas grandes, eu devo temer ao Senhor. Se eu quero acender o dom que há em mim novamente, eu devo temer ao Senhor. Se eu quero que os dons que há na igreja sejam apaixonadamente refletidos na vida da comunidade, eu devo temer ao Senhor. A igreja deve temer ao Senhor. Amém? Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então o Senhor nos ensina a Bíblia diz que Deus nos ensina em como temer ao Senhor. E vocês já viram. Vou dar-vos alguns exemplos. Coisas tão simples. Imagine que eu estou a falar mal de alguém. Será que eu estou a temer ao Senhor ou não? Não, então eu tenho consequências disso. Amém? Imagine que eu estou a dizer, eu sou muito bom, porque lá em minha casa eu que resolvo os problemas, a minha mulher não sabe fazer nada. Será que eu estou a temer ao Senhor ou não? Porque a Bíblia diz, nas conversas, nas ações, nos pensamentos, eu devo temer ao Senhor. E alguém interpretou este texto de Pedro como que dizendo, se tu te levantas da mesa, deves temer ao Senhor. Se tu te sentas à mesa, deves temer ao Senhor. Nas coisas simples da vida, nós devemos temer ao Senhor. Amém? Agora isto tem implicações, porquê? Porque voltamos ao início da mensagem. Para reacender, animar, avivar, experienciar o dom que há em nós. Amém? Isto é o combustível para que esse dom se desenvolva e voltemos a estar apaixonados na ação desse dom. Amém? Ok. Então, porquê o temor ao Senhor? Porque Deus sabe, se eu violar as leis espirituais, há consequências negativas para essa violação. Então, como é que nós lidamos com Deus? Deus tem todo o poder. Amém? Deus traz toda a libertação, amém? Deus traz toda a cura, amém? Deus traz todas as promessas, Deus traz as bênçãos. Só que eu posso ficar impedido de alcançar isso tudo porque eu deixei de temer o Senhor. Deixei de ter aquela vida santa, deixei de pensar que em tudo o que eu faço, eu tenho que pensar que Deus está presente, eu tenho que temer a Ele, amém? Falamos tanto de misericórdia, e misericórdia para aqui, e misericórdia para acolá, mas o temor ao Senhor é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria. Amém? Então nós devemos ter medo de lidar mal com as coisas de Deus. Amém? Vou-lhe dar um exemplo. O que é que você acha da eletricidade? É importante ou não é importante para nós? Nós já não vivíamos sem luz. Nós já não vivíamos sem frigorífico ligado. Nós já nem vivíamos sem micro-ondas. Nós já não vivíamos sem eletricidade. Certo? Eletricidade é um poder, certo? Mas se nós usarmos mal a eletricidade, o que é que acontece? Traz consequências negativas para nós. Amém? Há dias, estava lá a fazer umas obras na minha casa. Os meus cunhados vieram cá da África do Sul. E a Vera disse, olha, temos que fazer aqui alguma coisa, né? Na nossa casa. Eu comecei a pintar o quarto, a fazer umas obras, e às tantas, vejam isto, estava tão cansado que vou cortar um fio elétrico com um alicate ligado à corrente. E aquilo tem poder, né? E aquilo tem poder. Mas se eu tratar mal a eletricidade, se eu agir mal com a eletricidade, aquele poder reflete-se contra mim. Eu cortei aquilo e aquilo, bum! Só chamas e um grande estrondo e assim uma data de raios. E o que é isto? Eu estava sentado, vou cortar aquilo, bum! Uma explosão lá em casa, a ver o que é isto? O quadro desligou e graças a Deus que o alicate tinha coisas de borracha que eu não fiquei lá assim, não é? Então, quem trata mal o poder de Deus não é bom? É. A cura de Deus não é boa? É. A libertação de Deus não é boa? É. As promessas de Deus não são boas? São. Os benefícios e as bênçãos de Deus não são ótimas? São. Mas se eu tratar mal Deus, eu vou ter consequências negativas.
Amém? Como na eletricidade. A eletricidade é ótima, faz-nos falta, já não vivíamos sem ela. Mas se eu não souber lidar com as coisas da eletricidade, eu posso ficar eletrocutado. Eu posso ter problemas de saúde. Com Deus é a mesma coisa. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Mas se eu não o respeitar, porque temor a Deus é respeito, mas é mais do que respeito. Se eu não o respeitar, alguma coisa negativa acontece na minha vida. Eu não estou a assustar ninguém, mas hoje há muita facilidade de falar sobre a misericórdia, Não, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? E eu vou terminar. Eu disse que hoje era de pouco tempo. Eu vou terminar com uma história. Atos 4. No fim de Atos 4. Vocês sabem o que é que aconteceu? A igreja estava em franca expansão, havia muito movimento na igreja, a igreja era uma comunidade, uma coisa boa, não é? A igreja era muito boa. E há um homem, no fim de Atos 4, chamado José, que generosamente vendeu o que tinha e deu à igreja. O nome dele foi transformado e chamaram-lhe depois Barnabé. Vocês depois conhecem Barnabé como o apóstolo. Então em Atos 4, Barnabé ficou conhecido, não é? Ficou conhecido porque vendeu as coisas que tinha, as propriedades que tinha e deu à igreja, e aquilo foi estrondosamente mencionado, e toda a gente conhecia. Olha, Barnabé fez isto, Barnabé fez uma coisa tremenda, não é? A história fala sobre isso. Então Barnabé generosamente vendeu o que tinha e deu à igreja. Ele fez-lo por temor ao Senhor. Mas depois houve um casal em Atos 5, não é? Que pensou, vamos ficar conhecidos também, mas vamos aldrabar isto tudo sem temor ao Senhor. Vamos ficar conhecidos, não é? Como aquela pessoa que chega ali com o envelope, não é? Imagino que há aqui alguém com um envelope sem nada lá dentro, faz assim para toda a gente ver e põe aqui dentro. Isso é falta de temor ao Senhor, não é? Então chegou lá um casal, vocês conhecem o nome, chamado Ananias e Safira, e eles pensaram assim, olha, isto é a minha leitura agora, a Bíblia não diz isso assim, é o que a história diz. Barnabé ficou conhecido por ser generoso, por ter dado tudo à igreja, a Deus, não é? Com temor ao Senhor. E depois chegou lá Ananias e Safira e também venderam coisas, venderam tudo, e chegaram lá e aparentemente parecia que deram tudo, não é? E chega lá um e Pedro diz, então, é tudo o que tu... pumba, e cai para o lado. Morto, fulminado pela ação do Espírito Santo, porque não teve temor ao Senhor. Chega depois o outro membro do casal, então, é verdade que tu, sim, é verdade, nós demos tudo, vendemos e... Pumba, caiu também ali fulminado pela ação do Espírito Santo. Então vejam, sem temor ao Senhor, alguma coisa morre em nós. Sem temor ao Senhor, o Espírito Santo tira-nos alguma coisa. Sem temor ao Senhor, nós morremos naquilo que é o mais essencial da vida. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então eles morreram porque não tiveram temor ao Senhor. E agora eu vou acabar com este texto de Atos 5. Atos 5, porque depois dá-se o inverso. Atos 5 diz o seguinte. Atos 5, 11 diz o seguinte, Atos 5, 10. E logo caiu aos pés e expirou. E levando os moços, acharam-na morta e levando-a para fora, a sepultaram junto do seu marido. Escute, quem não tem temor ao Senhor tem este fim. Não é? Quem brinca com as coisas divinas tem este fim. Quem maltrata as coisas de Deus tem este fim. Não é? Imagina alguém que diz assim, eu agora vou servir o Senhor, agora vou dar tudo ao Senhor, agora é que é para o Senhor. Passado uns dias, já não quer nada com o Senhor, já não dá nada ao Senhor, já nem sequer pensa em servir o Senhor. Isto é falta de temor ao Senhor. É? E estes dois, Ananias e Safira, tiveram falta de temor ao Senhor e morreram ali. E o que é que aconteceu? Por causa daquilo, da ação do Espírito Santo na vida daqueles dois, porque eu acho que eles ficaram com ciúmes, na minha opinião, de Barnabé ter dado tanto
e ter dado generosamente e ter ficado conhecido pelo ato, que eles depois quiseram ficar conhecidos pelo ato e fizeram tudo fraudulentamente. Eles conspiraram fazer algo fraudulento. Então eles morreram por causa de não ter temor ao Senhor. Mas porque eles morreram, a igreja ficou cheia de temor. E o que é que diz que aconteceu? E houve um grande temor em toda a igreja. E agora vejam o que é que o temor ao Senhor na igreja trouxe. E houve um grande temor em toda a igreja, e todos os que ouviram estas coisas, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tantos homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando passasse, cobrisse alguns deles. E até as cidades circunvizinhas, das cidades circunvizinhas, concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Então, quando o temor do Senhor invadiu a igreja, milagres aconteceram. Quando o temor do Senhor invadiu a igreja, os dons apareceram. Quando o temor do Senhor invadiu a igreja, os dons se transbordaram para fora, para as cidades. Quando o temor do Senhor invadiu a igreja e o coração da igreja, algo aconteceu maravilhosamente. Quando o temor do Senhor invadiu a igreja de Atos, quando alguém fez alguma coisa sem temor, as consequências negativas vieram. Quando alguém teve temor do Senhor, respeitou o Senhor, aprendeu o temor do Senhor, queria andar no temor do Senhor, queria viver nesse temor, os dons reacenderam na igreja. Amém? Os benefícios invadiram a igreja. As bênçãos invadiram a igreja. Amém? Então é o desafio que eu tenho para os irmãos. Amém? O temor do Senhor possa invadir o nosso coração. Amém? Que nós possamos viver. Nunca mais diga assim: eu vou fazer isto para Deus. Porque se não tiver a certeza, não diga. Porque senão vai cair na patetice de não ter temor do Senhor logo a seguir. E vai dizer: agora já não faço, já não consigo, já não sei o quê. Não, deixe que o temor do Senhor se instale no seu coração. Amém? De forma, se você quer mesmo servir o Senhor, deixe que seja feito em função do temor ao Senhor, para que aquilo perdure e perdure e perdure, e o dom de Deus seja avivado em si, ganhe vida em si, reacenda em si, a paixão desse dom seja avivada em si. Amém? Então deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Amém? Temor ao Senhor. Eu creio que o temor ao Senhor é o segredo. A Isabel, ela não sabia o que eu ia pregar hoje. Não sabia. E ela falou sobre temer a Deus. Então o Espírito Santo está aqui, né? O Espírito Santo está a conciliar pensamentos, reflexões. O Espírito Santo está aqui. Temer ao Senhor. E temer ao Senhor é... Escute, às vezes eu fico confuso com isto. Se você está à mesa com alguém e acha mal com alguém, acha que está a temer ao Senhor. Se você está a gritar com alguém, acha que está a temer ao Senhor. É que a Bíblia diz, na minha opinião, está corretíssimo, o temor ao Senhor traz uma série de benefícios, mas se eu sou responsável por temer ao Senhor, e nessa responsabilidade eu tenho que ter uma vida santa na perspectiva de temer ao Senhor. E a vida santa é, da mesma forma que eu me levanto da mesa com temor, eu devo me sentar com temor, eu devo falar com temor, eu devo agir com os outros com temor, eu devo pensar nos outros com temor ao Senhor. Amém? Eu devo subir para o púlpito para cantar com temor ao Senhor, eu devo pregar com temor ao Senhor, eu devo estar no som com temor ao Senhor, eu devo fazer a escola dominical com temor ao Senhor, eu devo orar com temor ao Senhor, para que haja benefícios que Deus traz através desse temor. Amém?